Olá pessoal, esse é o Painel da Cidadania, programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Essa semana a gente vai receber o jornalista e ativista político Chico Santana. Chico Santana também é pré-candidato ao Senado pelo PSOL. Chico, seja muito bem-vindo. A princípio, eu queria que você fizesse suas apresentações iniciais, falasse um pouco do seu trabalho, da sua biografia, para que as pessoas pudessem o conhecer melhor e a gente desenvolver um bate-papo aqui sobre essa nossa cidade, que é maravilhosa, e também sobre a política local e nacional. Fique à vontade. Roto, muito obrigado pelo espaço que você concede aqui no seu programa. Eu acho que programas como esse fazem falta a Brasília, a chamada grande mídia. Ela prefere focar mais a esplanada dos ministérios do que todo esse Distrito Federal com a sua riqueza, sua beleza, obviamente com as suas dificuldades, com os desafios que o brasiliense enfrenta. Eu sou nascido no Rio de Janeiro, sou carioca, mas eu me considero um candango, né? Certo. Mês de que vem, em abril, eu vou fazer 60 anos de Brasília. Eu tenho mais tempo de Brasília do que Brasília tem de cidade. Verdade. E aí pergunto, mas como assim, né? É porque eu acho que meu pai era assim, um guerreiro, enfrentava os desafios, e ele aos seus 30 e poucos anos de idade, com 4 filhos, 3 nascidos e o 4º na barriga da minha mãe, que era eu, enfrentou. Vim para Brasília, vim para construir o sonho de JK, essa utopia que era a capital no meio do Planalto Central. Ele veio em 57, eu cheguei em abril de 58, com 6 meses de idade, veio com mais 2 irmãos para construir a Superquadra 106 Sul, né? A 106 Sul é onde está o primeiro bloco residencial construído em Brasília, o bloco D, né? Tem lá uma placa bonita do JK, uma placa de bronze, uma homenagem, né? É interessante porque a cidade é nova, mas já tem uma história e pouca gente sabe. Exato. Outro dia eu conversava com a síndica do bloco, né? Você mora na 106? Não, eu morei no acampamento de obra da 106 Sul. Sim. Né? Naquela época, Brasília não tinha nada, não tinha água, não tinha luz, não tinha... Então, os construtores tinham que prover toda essa estrutura dentro dos canteiros de obra. Então, ali na 106 Sul, moravam, durante a obra, mais de 3.000 operários. Todos engenheiros, arquitetos, técnicos, morava tudo ali. No meu caso específico, eram umas casas que ficavam entre o que é hoje o bloco D e o Exim, que não existia, né? Porque era um rasgo no cerrado. Tem uma foto. Meu pai faleceu há pouco tempo, eu estava arrumando as coisas dele, tem uma foto que é assim, um cerradão, um mato fechado, que o cerrado ali daquela área não era esse cerrado mais careca, era o cerradão fechado, e só uma placa assim, escrito IAPC, porque as quadras em Brasília foram construídas pelos institutos de previdência na época, né? Então, eu sempre tive esse cuidado. Eu, como jornalista, atuei determinado período no jornalismo local, fui durante 11 anos repórter, editor, até chefe de reportagem da Rede Globo, aqui em Brasília, passei pelo SBT, passei Folha de São Paulo, e depois, no início dos anos 90, eu fui selecionado no concurso público, o primeiro concurso público que o Congresso Nacional fez na sua história para contratar jornalistas, né? Porque até então o jornalista era tudo o cupincha do deputado, do senador, não sei o que e tal. Vamos conversar, vamos trazer ele. E aquele negócio que o cara entrava na folha de pagamento, mas não, de vez em quando aparecia e tal. E aí, era fantasma mesmo. E aí selecionaram entre milhares de jornalistas do Brasil inteiro que concorreram, foram 30 jornalistas. Mas nós chegamos para lá dentro de um formato assim ultrapassado até de proposta de comunicação institucional. E esse coletivo de profissionais
que vinham de emissoras de televisão, de revistas, de jornais, profissionais altamente gabaritados. Para você ver, desse grupo de 30, eu era talvez um dos mais jovens profissionalmente. E eu já tinha 12 anos de profissão. Então mostrava a qualificação do pessoal. Desse grupo. E nós chegamos à conclusão que a gente tinha que fazer algo de diferente, né? Aí, esse grupo é quem vai propor a criação da Rádio Senado, da TV Senado e da Agência Senado. Não foi uma proposta dos senadores. Nós estávamos saindo de uma Assembleia Constituinte, né? E onde a ideia da transparência pública era um elemento fundamental para a cidadania. Então, a gente dizia o seguinte, tem que abrir essa caixa preta do Congresso Nacional. A população tem que entender. Dar transparência e mostrar para as pessoas o que realmente acontece. E como acontece. Isso. Né? Os debates, quem representa que pensamento, que proposta, quem está, o parlamentar que é mais ligado à questão ambiental, à trabalhista, que é ligado às empresas, ao agronegócio, porque antes você simplesmente dizia, olha, a lei tal foi aprovada, 50 votos contra 30 votos. Mas como é que o meu senador votou? Eu quero saber como é que o meu senador foi contra ou foi a favor? Ele cumpriu aquilo que ele prometeu na campanha ou ele se escondeu agora? Sem falar nos votos, na votação simbólica, né? E você me lembrou aqui a Câmara dos Deputados votando o processo, a denúncia contra o presidente Temer. O camarada estava com tanto medo. Não, eu voto com o relator. Falava baixinho, eu voto com o relator. Então, apesar de ainda existir essa forma, dá uma transparência, porque o camarada que estava vendo, assistindo ele lá no município pequenininho, assistindo pela TV Câmara, via ali o que estava acontecendo. Sim. E é mais ou menos isso. Exatamente. Dá isso. essa transparência. E nós, então, por exemplo, pela primeira vez na história, se transmitiu uma CPI, com os debates inteiros, né? Era um fenômeno tão importante assim que você chegava, que nem em época de Copa do Mundo, que o povo para na frente das rodas que vem televisão para ver os gols, para ver o jogo, parava para ver o depoimento ali do Zé Dirceu, do Roberto Jefferson, de não sei mais quem e tal. Então, eu acho que essa geração de profissionais... A esposa do Valdemar Costa Neto tricotando. Mesmo, a primeira CPI, ela é mais antiga, ela é ainda o processo do Collor. Né? O depoimento do irmão do presidente Collor, entregando tudo o que acontecia por detrás dos bastidores, foi ao vivo e a cores para o Brasil inteiro. Né? Então, a gente acha, nós temos um sentimento, esse coletivo, que a gente profissionalmente contribuiu muito para a cidadania. Sem dúvida, sem né? dúvida. E hoje a gente até receia um pouco, porque decorridos aí 92, uns 30 anos quase, né? Não, 20 e poucos anos, há uma pressão muito grande desses canais legislativos virarem canais de marketing político. E a gente, de fazer o proselitismo do parlamentar. A gente percebe muitas vezes, né, que muitas vezes tem um parlamentar ali que ele fica lá palestrando, falando dos projetos dele de madrugada. Ninguém está assistindo, mas ele está lá. Porque uma pessoa ou outra vai estar procurando em algum canal, vai parar e vai ouvi-lo. E mais do que isso, além das transmissões ao vivo, a gente buscava, nos programas temáticos, traduzir aquilo para a população. Né? O que significa o aparte do cidadão, o voto em separado, como é que se diz? O parecer substitutivo. Isso, mostrava para as pessoas, para elas conhecerem um pouco do processo legislativo. E eu acho, eu tenho um episódio que aconteceu comigo, que eu acho, para mim foi assim, um termômetro que a coisa funcionou. Eu estava no interior da Paraíba, curtindo uma praia e tal, aluguei um bug lá e tal, e estou andando para lá, andando para cá com o bug, aquele negócio das dunas, conversando com o bugueiro e tal, como é que era a profissão deles, aí ele vem reclamando que qualquer um podia ser bugueiro, não tinha um treinamento, uma capacitação e tal. E alguma coisa que regulasse. Ele virou assim, nós precisamos de uma PEC no Congresso Nacional. E eu falei, mas meu amigo, tu sabe o que é uma PEC?
Eu sei, eu vejo lá na televisão que os caras, quando querem mudar a Constituição, botam uma PEC lá. Né? Então, esse tipo, quer dizer, você chegar na praia na Paraíba, ali na Água do Coco, e o cidadão falar que precisa de uma PEC, é um revolucionário, revolucionário. Né? E nós plantamos uma semente que hoje se repete no judiciário, em outros lugares. Né? Eu acho que Sem falar nas televisões locais, das Sim, assembleias. Até porque influenciou também. Eu falei no início do programa que eu fui da Rede Globo. A Rede Globo no início, antes do advento dessas televisões legislativas, ela quase não cobria comissões. Por quê? Cobrir comissão, são várias comissões que o parlamento tem, a Câmara eu acho que tem mais 20 ou mais, você precisa de muitas equipes, muitos cinegrafistas, muitos jornalistas, muitos editores, muito tempo até na televisão para colocar isso. E elas queriam economizar isso. Né? E só cobriam um plenário. Foi quando, então, colocaram que a pressão que a TV Legislativa fez, mostrando que, além do plenário, existe trabalho legislativo em outros momentos, aquela história que o deputado está vendo de terça, quarta e quinta, segunda e sexta, não é absolutamente uma verdade total, como eles falam, porque as comissões trabalham nos dias que não tem plenário. E eu acho, entrando aqui na nossa política local, que esse é o papel dos nossos legisladores. Eu sinto, não sei se você vai concordar comigo, que a maioria dos nossos parlamentares federais, seja de qual for o partido, seja de qual for a época, né? Não estou me referindo especificamente a esse, mas assim, desde que Brasília teve sua autonomia política, quando eles chegam lá no parlamento, eles também ficam de costas para o resto de Brasília. As emendas parlamentares, muitos deputados daqui levam emendas parlamentares ao orçamento para outros locais fora do Distrito Federal. Inclusive, tem um deputado aí que é campeão em fazer isso. Em legislaturas passadas, tinha deputado que apresentava emenda para pavimentação de rodovia e quando ia se ver, a rodovia chegava na fazenda dele, aí no entorno de Brasília. Né? Mas mesmo aqui em Brasília, quando o deputado faz a coisa direitinho, o deputado ou senador bota lá o dinheiro no orçamento de Brasília, ou há um convênio, porque Brasília recebe muito dinheiro da área federal. Além do Fundo de Participação em Municípios, que qualquer estado recebe o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é para a área de saúde, educação e segurança, recebe dinheiro do MEC, do Fundeb, recebe dinheiro do SUS, né, e recebe os dinheiros dos convênios. Hoje nós vivemos um problema de transporte coletivo, de mobilidade urbana, catastrófico. Mas desde 2009... a analogia que você fez com relação às artérias... As artérias que estão entupidas. Pois é. Tem que fazer um cateterismo... E o dinheiro para esse cateterismo saiu em 2009, ainda governo Arruda. Passamos Arruda, passamos Rosso, passamos Aguinello, estamos saindo do governo Hollenberg, e você tinha um dinheiro que era do PAC, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, para ampliar metrô e implantar o VLT. O VLT na W3, ligando no aeroporto. E onde é que está o dinheiro? Sem fazer analogia com a música da Gal Costa. Essa é a pergunta não é de 1 milhão de reais, mas de 1 bilhão e 200 milhões de reais. A falta desse dinheiro gerou a falta de usar esse dinheiro, né? Porque não apresentaram um projeto, porque o edital de licitação não foi feito, porque não preencheram a burocracia que tinha que ser preenchida, necessária. Aí o que acontece? Brasília ficou sem transporte e não se gerou emprego para a construção da ampliação desse metrô, ou mesmo depois que o novo metrô estivesse pronto, as pessoas que iam trabalhar lá. Outro exemplo, estamos vivendo o problema do lixo. Né? No chamado legado da Copa... Uma das maiores riquezas mundiais é o lixo. No chamado legado da Copa, foram destinados 25 milhões de reais para o programa de triagem do lixo no Distrito Federal. Esse dinheiro era para criar os tais galpões, os centros de triagem do lixo. O que eu, pessoalmente, acho que é uma tecnologia meio atrasada. Para mim, a separação do lixo começa dentro de casa. Né? Nós temos que chegar como... Inclusive com a embalagem de botar o lixo. Exato. E nós temos que botar o vidro no lugar do vidro, o metal no lugar do metal.
o orgânico no lugar do orgânico. Mas aqui misturam tudo que não é molhado de um lado, tudo que é seco do outro, e vai para esse tal dos galpões, onde os catadores vão fazer a triagem. Muito bem, tinham 25 milhões de reais para 400 de triagem. Isso desde antes da Copa. Antes de 2014. O dinheiro não foi utilizado, não foram apresentados os projetos, não se preencheram as exigências. Quando chegou agora, já no governo Temer, o ministro Sarney Filho do Meio Ambiente cancelou o dinheiro. Aí o GDF teve que tirar dinheiro do bolso de alguma outra área, não sei de onde, para alugar dois galpões. Aí com isso a gente fica pagando passeio de lixo. O lixo sai lá de Planaltina para ser enterrado em Samambaia. O lixo sai lá de Sobradinho para ser enterrado. E as empresas ganham por tonelada lixo de transporte. É verdade. Então a gente paga o turismo do lixo. Né? Então, esse tipo de coisa, o senador tem que fiscalizar. Né? O senador Regufe, o ano passado, tinha alocado recursos para a área de saúde. O hospital de base praticamente parou as suas cirurgias porque não tinha os medicamentos anestésicos. E o dinheiro estava lá. Podendo ser usado. Podendo ser usado. Aí Terrível. foi e, como é que se diz? Aí ele mesmo alertou, foi lá e tal, e aí a secretaria fez a licitação, comprou os medicamentos que precisava e as cirurgias tomavam. Então, se existe uma deficiência na máquina do GDF, e ela tem que ser corrigida, há também a necessidade que nossos parlamentares federais fiscalizem a aplicação desse dinheiro, porque é um dinheiro da União. Uhum. É um dinheiro que todo o Brasil paga para que Brasília exista. Há essa deficiência no parlamento, tanto local como federal. Lembrando que você de casa pode participar conosco através do paineldacidadania.com.br ou através de mensagem de WhatsApp 6199-811. 4665. Você pode assistir esse e outros programas solicitando através de mensagem ou acessando nosso site. Chico, agora eu peço desculpas por interrompê-lo, mas eu queria falar um pouco. Queria falar um pouco da política local. A gente conversava anteriormente que após a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, a gente imaginou que a Câmara Legislativa daqui, que é comparada às Assembleias Legislativas dos estados, seria a melhor e mais qualificada de todo o Brasil, tendo em vista o nível cultural das pessoas que moram aqui no Distrito Federal e o nível de escolaridade. Mas a gente se enganou. A gente hoje vê uma Câmara Legislativa aí, onde de 24 deputados, 13 responde a processo judicial. Desses 13, um é réu já, citado, outros estão denunciados e outros respondem a processo por mau uso do dinheiro público, por improbidade administrativa e outros crimes que a gente não gostaria de ter aqui como representantes da nossa cidade. Como você, como candidato ou pré-candidato ao Senado, como você vê tudo isso daí? Como a gente poderia qualificar melhor os nossos representantes? Olha, em primeiro lugar, lamentavelmente, eu tenho que concordar com você, né? Eu acho que a nossa Câmara Legislativa, historicamente, e com raras exceções de parlamentares, ela não responde àquilo que a gente esperava, né? E os partidos também, não são só os indivíduos, os partidos também, porque você falou 13 pessoas sendo processadas na justiça, alvos de inquérito, alguns já réus, e os partidos que precisam zelar pela sua ética interna, mete a mão nos olhos, não é com eles. Se for preso, aí a gente pensa em tirar a pessoa. Não, gente, o partido tem que dar o exemplo. Verdade. O partido tem que dar o exemplo. As comissões internas de ética dos partidos têm que zelar até pela própria história dos partidos. As pessoas tomam Brasília, assim, como uma terra de ninguém. Como uma terra de ninguém. Não fugindo do seu comentário, mas veja só, saiu agora a notícia de que Ronaldinho Gaúcho vai ser candidato ao Senado no Distrito Federal. Ele só pode estar zombando
com o cidadão brasiliense. Ele deve achar que isso aqui, a popularidade dele do futebol, vai passar por cima da capacidade crítica do cidadão brasiliense. E uma capacidade técnica. Eu vi uma foto do Ronaldinho, me parece que no dia que ele se filiou ao Podemos, e ele estava completamente desconcertado, estava fora do ambiente dele, fora do habitat. Então, assim, vem aquelas táticas dos partidos, não, vamos pegar uma pessoa popular, vamos pegar a Miss Brasil, pública. Vamos pegar não sei o quê, e vamos jogar que a gente vai ganhar votos e tal, e depois o que o cara vai fazer, o problema não é nosso. E eu acho que a melhor saída, porque você falou, tanto para a qualidade da nossa Câmara Legislativa quanto da Câmara Federal, é que o eleitor de Brasília dê um sonoro e grande não. Sabe, nós queremos Chico, você tocou num ponto estratégico aí. Hoje eu vejo, ou melhor, eu ouço as pessoas falarem, vou votar nulo, vou votar branco. Isso só mantém vou deixar a realidade. de votar. Em manifestação, essa política suja, o que você pode dizer para essas pessoas de casa? Existe um folclore que acha que se tiver um volume muito grande de voto branco e nulo e tal, a eleição vai ser anulada. É folclore, gente, é mentira. Se uma eleição tiver 3 eleitores só, 2 votarem num candidato, um votar num candidato e os outros 2 anularem seu voto, esse cidadão vai ganhar a eleição com 1 voto apenas. Então, a melhor situação é que o eleitor escolha um candidato. Não vote em nenhum desses que estão aí. Não vote em nenhum. Olhe lá, tem ficha suja? Tira fora. O discurso da renovação pura e simples também é um discurso barato. É vazio, né? É vazio, subjetivo. Porque vem muita gente com o mesmo perfil dos picaretas que já apareceram aí, com esse discurso do... Apenas procurador. Inclusive, a gente tem na nossa Câmara Legislativa aí procuradores de políticos que não podiam se candidatar e também não tinha cara. A gente tem alguns procuradores. Ou você tem filhos, maridos, esposas de quem já foi processado, aí bota o filho para continuar aquele canal. Aquele projeto. Aquele projeto que é mais financeiro do que da política. Então, eu acho que a melhor saída é o esclarecimento da população, programas como o seu ajudam nisso, e que a população pesquise, investigue. Quem é cidadão, as redes sociais hoje estão aí, você pode descobrir se o cara tem processo, é só botar o nome dele lá no Google, que vai aparecer se ele tem processo na justiça, se ele tem aquela formação que ele diz que tem, o que ele defendeu a história dele toda. Olha lá no Facebook, no Twitter, no Instagram, né? Tem pessoas que fazem um discurso da moralidade, dos bons costumes, quando você vai ver no Instagram, o cara só vive na esbórnia, né? Então, eu acho que é uma responsabilidade muito grande do eleitor. E o eleitor está aprendendo, né? Nós temos movimentos aí como que fiscalizam, de cidadania, que fiscalizam o comportamento parlamentar. Grande parte desses processos na Câmara Distrital foi a cidadania que provocou. Agora, seria interessante que a própria Câmara Legislativa fosse mais eficaz na sua apuração interna. Não, se é para esperar a decisão da Justiça, não precisa ter comissão de ética dentro da Câmara. Não precisa. Então, Chico, e como seria Chico Santana senador? Lembrando que você de casa pode participar conosco através do paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Como seria o Chico senador? Porque hoje você é um pré-candidato, apesar de ainda não ter... Olha, a nossa proposta passa, né? Como a gente falou antes, a gente quer ser um grande fiscal. A gente quer ser um defensor de Brasília, né? Nós somos contra essas agressões, fruto da especulação imobiliária, fruto do ganho fácil do dinheiro, e um fiscal do Brasiliense no Congresso Nacional, fiscalizando tanto o governo federal, né, os desmandos do governo federal, quanto um fiscal, como nós colocamos agora, do que é repassado para Brasília. Eu tenho, inclusive, uma ideia. Brasília, antes da Câmara Legislativa, teve a comissão do Distrito Federal no Senado Federal, que era o parlamento de Brasília antes da Câmara. Eu tenho uma ideia de tentar propor uma retomada de algo parecido. Não para substituir a Câmara Legislativa, porque isso não pode, a Constituição não deixa, mas para que a gente possa fiscalizar
centavo por centavo, tintim por tintim, onde é que o dinheiro foi colocado, para quem que foi, esse dinheiro o governo do Distrito Federal aplicou direito, ou esse dinheiro foi para asfaltar uma estrada que chega na fazenda de um deputado ou de um cara importante, como é que está sendo a questão do uso do dinheiro da saúde. Nós temos, os tomógrafos do hospital de base estão parados há 2 ou 3 meses, e tem um tomógrafo encaixotado, repassado pelo governo federal, no corredor do hospital de base, esperando que liguem um fio e botem um disjuntor. Gente, não pode. E isso é um papel, assim, aquele parlamentar que viabilizou com emendas a compra desse tomógrafo, ele tem que vir a público denunciar que o tomógrafo está enferrujando no corredor, perdendo o prazo de garantia. Então, é esse fiscal, é essa postura que eu pretendo ter no parlamento. Verdade. Inclusive, Chico, um dos objetivos do programa é tentar transformar essa nossa democracia, que hoje é apenas representativa. Hoje a gente tem uma democracia que é baseada apenas no sufrágio universal. A gente quer acabar com isso e transformar a nossa democracia numa democracia participativa, para que as pessoas possam participar, possam viver a vida ali. Eu diria mais, eu defendo ferramentas de democracia direta. Sim. Nós tivemos um debate muito pesado no governo Agnello e agora no governo Hollenberg, ele se repetiu, sobre a LUOS. Pode Sim. ou não pode ter comércio dentro de casa? Pode ou não pode botar uma indústria numa área residencial? Pode ou não pode transformar uma área rural em área urbana? E nesse debate acaba que prevalecem os grandes interesses corporativos, embora haja audiências... Inclusive essas audiências aí, elas padecem muito de falta de comparecimento. Sim. As pessoas deixam de ir. E ali os que vão decidem por elas. Não, pelo contrário, você pode ter uma audiência onde todo mundo seja contra uma medida do governo, mas aquele posicionamento não vale nada. Porque a lei obriga fazer audiência. A lei não obriga que o governo acate a decisão da audiência. Uhum. Então, por que não fazer um plebiscito, um referendo para que a população decida se quer o comércio ou não quer o comércio em casa, se quer ou não quer mudar uma área rural, criar um parque. Nós estamos lá no Parkway, como eu falei, brigando para preservar um rio que é um dos principais afluentes que levam água para o Paranoá, o córrego do Mato Seco. Uma resposta burocrática do IBRAM disse que não tem dinheiro, não dá para fazer o parque, mas se gasta fortunas para ter captação de água alternativa. Ora, poderia ser um plebiscito, um referendo, assim, a população quer que parte do IPTU ou parte da receita do governo vá criar esse parque que vai nos garantir água, que vai nos garantir um meio ambiente melhor. Mas não, isso é decidido na burocracia, a pessoa diz, não temos dinheiro, ponto, acabou. Entendo. Chico, nosso programa está chegando ao fim, os meninos ali já levantou a plaquinha dos 10, dos 5, e a gente está aí. Eu queria agradecer muito a sua presença e deixo o programa aberto para novos bate-papos, novas oportunidades, agradecendo a você de casa. Chico, agora, como é que seria o Chico Santana pelo Chico Santana? Gente, o Chico Santana é uma pessoa muito simples, que ama essa cidade, que... Deu para entender isso aí, a gente percebeu, né? Que você fala com emoção. Uma das coisas que vocês podem ter certeza, seja no parlamento ou fora do parlamento, eu tenho um blog, o blog chama-se Brasília por Chico Santana, vocês podem me acompanhar lá, porque tudo isso que eu estou colocando aqui, nessa meia hora maravilhosa, eu coloco lá em detalhes, eu boto o dedo na ferida e tudo com documento. Esse blog existe há mais de 6 anos e nunca teve uma autoridade que falou, você mentiu. Verdade, isso é o mais importante, né? É a credibilidade, e essa credibilidade que pautou a minha vida como jornalista, pautou minha vida como cidadão, e é o que eu gostaria de pautar na minha política, se assim a gente tiver a oportunidade de lá chegar. Verdade. Obrigado muito por você me receber e obrigado pela audiência dos seus ouvintes. Você é muito bem-vindo aqui. Lembrando que você de casa pode participar conosco, né, através dos canais, o website, né, paineldacidadania.com.br, e através do nosso telefone, que também é o WhatsApp, 6199-811-4665. A gente conversou aqui com Chico Santana. Chico Santana além de ativista político, é jornalista e um apaixonado por Brasília, sempre interessado nesses movimentos da cidade, inclusive os movimentos que exigem a participação da sociedade. Uma das formas que a gente encontrou para expandir a cidadania e levar o conhecimento a todos
das oportunidades, dos direitos e das obrigações de todos. Um forte abraço em cada um de vocês e até a próxima semana.